Eu entendi. posso dizer, Rafael, acho que o Rafael está na vez aí, depois eu vou fazer uma pergunta. Pergunta, Rafael. Não, eu ia dizendo que eu entendi, mas eu estava vendo sobre um pessoal da antropologia, da, da, porque a gente sabe muita coisa da África sobre a visão de europeus, né? Mas tem um pessoal da antropologia dizendo que a África tem que se representar por africanos, que muda completamente a visão, né? Porque são eles falando deles. E aí, claro que tem aquele envolvimento, tem, sei lá, o que você quer mostrar e o que você não quer mostrar, mas pelo menos são escolhas deles. E eu acho que isso é bem interessante. E, E a outra coisa que eu ia falar e era, naquela obra que você falou sobre hábitos, eu acho que é nessa mesma que ele fala sobre a sociedade ser uma estrutura estruturada e estruturante. É por isso, eu estava até conversando, professor, com a Andresa, não sei se foi ontem ou hoje, que gosto não é uma coisa que cada um tem o seu, porque o gosto pode ser imposto, às vezes de maneira sutil. Por exemplo, ninguém se sente obrigado a ouvir música dos Yankees, mas a gente vive ouvindo. E ela foi introduzida na nossa cultura por uma questão de dominação deles, mas que você não acha que foi forçado a isso. Mas você cria o gosto. E aí você escuta rock, você escuta blues, você escuta, enfim. Mas isso vale para todo tipo de coisa. Uhum. são as questões culturais também, né? Mas essa questão, Rafael, que você colocou, né, de pesquisas, eu acho que não só essa questão da própria teoria, da própria África, digamos assim, vir colocar, ou ela ser considerada, porque talvez ela até se coloque, mas ela não é considerada necessariamente, né? Agora ela passa a ser, e a gente vem cada vez mais fugindo de uma perspectiva colonial das teorias e indo para uma perspectiva decolonial, descolonial, enfim, né? Que mostra esse olhar mais próximo, e aí tem essa questão do lugar de fala, né? Que a gente pode trazer até alguns aspectos que envolve as pessoas que pesquisam, por exemplo, racismo, que pesquisam questões relacionadas à diversidade sexual, enfim, que são pessoas, né, o próprio feminismo, enfim, que vai dizer, né, a gente quer que homens se aproximem da causa feminista, mas não podem falar da mesma forma que mulheres falam sobre o que a gente sofre no dia a dia, né, ao sair na rua. Então, é mais ou menos essa questão, né, de você dar o lugar à fala daquelas pessoas que vivenciam aquilo, né, é a mesma coisa que se fala nas questões, aí quando a gente vai falar, né, eu não posso, enquanto uma mulher branca, dizer que eu vivo ou que eu sofro a mesma coisa de pessoas negras, né, porque nós não temos o mesmo lugar de fala, nós não Sabe, vivemos a mesma experiência social. eu acho isso aí uma coisa bem interessante, porque às vezes a gente quer se pronunciar mais sobre determinados temas e encontra o local de fala, que é uma salvaguarda, como uma espécie de barreira para quem não está dentro. Eu acho que é no 18 Brumário de Luiz Bonaparte que Marx fala sobre a Revolução Burguesa na França não ter dado certo, porque, aliás, a Revolução Proletária não ter dado certo porque não admitiram burgueses participarem. E, quer dizer, se você pensa, por exemplo, que na nossa sociedade a acumulação de renda, de bens materiais é muito grande, pobres e classe média estão muito próximos achatados. E se você pensa, por exemplo, em fazer transformações na política e dizer, mas eu quero todo mundo aqui da mesma faixa e eu não quero intervenção de burguês, por exemplo, para usar o termo mais comumente utilizado, você acaba perdendo força no movimento. Então, é evidente que eu não sofro no Brasil racismo do mesmo jeito que eu sofreria nos Estados Unidos, porque lá, além de a gente ser chamado de latino
para eles todos nós somos negros, né? Não adianta você dizer, mas eu tenho cabelos claros, olhos azuis. O racismo deles não é de marca, é de origem. O nosso racismo é de marca. Então você olha para a aparência da pessoa e diz se ela é negra ou não. E aí, pensando nessas duas formas de racismo, você pensa também nas diversas formas do feminismo, o feminismo da mulher branca, o feminismo enfim. E aí a gente tem que pensar também no feminismo de quem não é mulher, e aí não tem só homem, mas na implicação na vida dessas pessoas e o qual seria bom também para quem não é mulher que o machismo não fosse como ele é. Por exemplo, existindo. O machismo não deveria existir. É uma coisa que, por exemplo, me impede de ser sensível ou de chorar. Então, tem impactos na minha vida também. É claro que os mais grosseiros e detestáveis são na vida das mulheres. Os efeitos são eu não sei dizer como é que é, porque é o que você falou, local de fala, né? Eu não experimento isso, mas eu faço parte do partido que acha que isso não deveria existir. E às Licença, vezes, Rafael, eu acho... Não, pode terminar, conclua. não, às vezes eu encontro problema quando eu quero participar, por exemplo, de algum movimento dessa natureza, que alguém diz, você é um macho escroto. Pronto, aí já desanda tudo. Eu acho que o lugar de fala, ele não tem essa narrativa de excluir, tá ligado? Ele tem muito mais uma narrativa de você ouvir quem passa por isso, sabe? Claro que existem pessoas e pessoas em todos os movimentos, né? Dentro do próprio feminismo existe o feminismo radical. Tem Então, um mas local de o fala lugar de teórico e fala... o prático. Não, mas mesmo prático. Tipo, claro que existem pessoas e pessoas, mas o que se busca, e a gente tem que buscar alguma coisa, né? Senão vira loucura, vira o caos total. O que se busca, e quando se fala em local de fala, não é que, tipo, não pode participar. Inclusive deve participar. Todos devemos ser antirracistas. O próprio Martin Luther King chamava os brancos para lutar também, tá ligado? Mas eu acho que o lugar de fala, o local de fala, né? Ele fala sobre você ouvir. Principalmente sobre ouvir. E sim, poder falar. Mas depois de ouvir, tá ligado? Porque muita gente gosta de falar, não, mas não é assim porque eu não faço isso com fulaninho. Traz pro viés do pessoal, né? Eu não faço, então Sim. não é assim, entende? Eu acho que o local de fala, assim, existem as pessoas que acabam... É a coisa do oprimido que quer oprimir, né? Tipo, ver um homem branco falar, sai daqui, macho, branco, cis, hétero, sabe? Mas, claro que Uhum. existe essa galera, mas não é a ideologia do local de E fala, levando entende? para uma coisa de maneira geral, mas citando só um exemplo, tem gente que se dói com racismo reverso, né? Que, por sinal, não existe, né? Pois é. É aí onde está a curiosidade. Se dói com isso. Pois é. Mas sim, é feito o movimento feminista, que busca por igualdade, mas tem gente que acredita que é um movimento que é como se fosse o oposto do machismo, que quer colocar a mulher acima e, enfim, cada um que cria sua teoria para continuar com seus privilégios, né? Pois é. E tem muita gente que confunde a reação do oprimido com a violência do opressor, né? São Exatamente. coisas diferentes. Teu microfone, Viviane. Teu microfone. De novo, eu esqueci. Eu fechei para não fazer nenhum barulho e acabei esquecendo de novo. Mas é justamente isso, essas diferenças e essas divergências, né, em pensar essa complexidade de estar, né, aqui. E aí a gente entender que não existe uma única verdade, que são muitas verdades e muitas formas, né? E o que a gente vai sempre, eu acho que buscar é defender que nenhuma fira a ética, porque quando se está ferindo a ética, né, universal e os direitos das pessoas, a gente não vai aceitar. Senão,
né, se é diferente de um pensamento que eu tenho, mas que está tudo bem, a gente vai respeitar. Né? Então, eu acho que é isso que a gente está precisando, acho que compreender nessas relações sociais, e entender essas influências, né, Andresa, que você colocou aí, desses pensamentos que muitas vezes a pessoa diz que não existe porque ela assim não pensa, mas que não vê nessa instância social que ela faz parte e que, de certa forma, claro que compartilha, né, por esse contexto amplo aí de influência no próprio indivíduo. Não sei se quem está aqui, né, quem está ficando ainda, quer falar mais alguma coisa, quer compartilhar. Eu acho que tem as meninas aí que também trabalham um pouquinho nisso, né, Kathleen, Thaís, quiser falar algo, Renata, Jéssica, Tamires, que chegou, e também as outras pessoas que estão acompanhando, né, se quiserem perguntar, senão a gente já pode se encaminhar aí para fechar. Posso fazer só um comentário? Sim. É um comentário que o professor sempre faz. Andresa é show, né? Andresa Eu só queria também fazer um comentário que, enquanto vocês discutiam sobre isso, eu fiquei pensando muito no livro do China Mieville. É um autor inglês de Norwich, ou inglês não, do Reino... Ele é inglês, mas ele é do Reino Unido, assim. E tem um livro dele chamado A Cidade e a Cidade, que é basicamente onde ele fala de cidades dentro de uma cidade. Ou podemos também falar de grupos. Seria na ideia que tem, sei lá, alta classe, aí ela não vai se juntar bem com a classe de baixo, a C, a B, etc. No livro, a premissa é que existem duas cidades vivendo juntas. Quando eu digo juntas, você tá andando numa rua e tá as duas cidades ao mesmo tempo. Tá uma casa e a outra do outro lado já é da outra cidade. E aí tem um mercado que é de uma e do lado ou em cima tem, sei lá, uma loja de roupas que é da outra. E elas vivem assim juntas. Só que quem é da cidade A não pode ver, eles têm que se forçar, não ver, nem agir, nem ter nenhum tipo de reação com quem é da cidade B. Aí acaba gerando intrigas e brigas entre as cidades, porque aconteceu uma coisa no passado que gerou essa separação. E aí, desde a infância, eles são educados a não interagir com com os membros da outra cidade. E aí tem até um órgão que ele é responsável por prender, sumir com as pessoas que quebram essa lei, que são de uma cidade e interagem com a da outra. Eles somem e ninguém sabe o que eles fazem com as pessoas. E, assim, é um subentendido para eles matam e desaparecem o corpo. E aí você pensa em algo mágico, assim, eu falando, mas é a ideia que ele fala, de vários grupos sociais que acabam não interagindo com o outro por conta de divergência de poder, diferença de poder, de status, etc. Muito bom, Luan. Tem também algumas questões, se a gente for, assim, adentrar as áreas, né? Isso me lembrou um pouquinho a questão da história. A própria construção da história, ela tem uma perspectiva, digamos assim, né? Que não é de relatar a história de baixo, a história vivida pelas pessoas sofridas, digamos assim, pelas minorias, né, uma história relatada que não é uma história de baixo, então tem até essa perspectiva de você mostrar uma outra história paralela àquela que se conta, né, então, enfim, pensar essa complexidade até mesmo do passado que se conta sobre ela e qual é o olhar que está conduzindo e direcionando esse nosso pensamento e a nossa visão que a gente tem, né, hoje. Então, ela é um reflexo do que já se construiu, e essa construção, ela talvez não seja a que de fato aconteceu, mas é a que, conforme Rafael disse, foi legitimada pela maioria das pessoas,
né, porque foi posta como a correta, como a verdadeira, como o padrão que é estabelecido. E assim acontece em torno dos objetos, né, sociais, e aí os objetos que a gente vai compreendendo de representações sociais, e aí quando você fala, né, Diógenes, trazendo um pouquinho aí para a nossa perspectiva da educação, digamos assim, como você pensa, como é compartilhado, né, ser professor da educação infantil vai direcionar as práticas que são destinadas às nossas crianças, né, e compreender quais são os sentidos, né, e o que é representado em torno das crianças, digamos assim, também orienta as práticas sociais que ocorrem, né, e que é feita com elas, e a gente vai ter muitas práticas, se mesclando, né, aquelas que são mais aceitáveis, né, e outras que não são tanto, como a gente está, né, discutindo, e aí tem essa questão também do ensino, aquelas que a gente já avança, né, a partir da discussão, da formação, de um pensamento científico aí adentrando mais essa prática social também e transformando, né, mas entendendo que ele não é soberano ao senso comum, mas ele também é reificador, ele também é transformador desse próprio senso comum, por isso que a representação social vê essa relação, essa troca mútua entre conhecimento científico e conhecimento senso comum. Professora, em relação ao conhecimento científico e o conhecimento comum que ele coloca como equivalente, e os outros conhecimentos, como, sei lá, o filosófico, ou de povos mais isolados, que seria meio que um tradicional, como as pessoas costumam chamar, e os filosóficos, etc. Então, não traz na produção de conhecimento, assim, eu não saberia te dizer se há essa perspectiva, mas ele não coloca. Eu acho que esse senso comum está envolvendo essas questões que podem tratar, mas de tipos de conhecimento, né, o teológico, o conhecimento filosófico, como você coloca, ele estaria influenciando nesse pensamento social de senso comum, mas não é discutido por ele. Você entende? Entendo. Assim, eu não vejo uma discussão. Quando a gente vai tratar da questão da produção do conhecimento, a gente vai compreender, né, esses tipos de conhecimento que existem. Mas não vejo essa discussão, não. Alguém mais, pessoal, quer falar, quer perguntar a Viviane de Bona? As meninas que são orientandas dela, querem falar alguma coisa? Acho que estão com vergonha, Viviane. Então não, tô brincando. E aí, alguém mais quer falar? Então, a gente vai encerrar aqui hoje a discussão maravilhosa, né? Eu acho que é uma discussão densa, uma discussão complexa, que é preciso refletir bastante, escutar essa teoria várias vezes, fazer relações para poder a gente ir amadurecendo até nas perguntas, né? Isso não é muito fácil nadar nessa teoria, não. Então, eu fiquei bem curioso para nadar nessa teoria e tentar trazer essa teoria para a sala de aula, né? Para como a gente pode pensar como a gente pode pensar nesses objetos representados socialmente, né? E como é que a gente pode tentar ver um tipo de movimento no qual possa tentar, talvez, romper e trazer algumas outras verdades. Vou falar nesse sentido, talvez eu esteja falando até bobagem aqui, mas que essas outras verdades, no meu entender, claro, com base em descobertas científicas, né, que eu acredito, numa linha que eu acredito, consiga melhorar esse ensino das escolas, né? Então, assim, como fazer isso? Eu acho que eu tenho que dar uma mergulhada boa. Eu não consegui nem ficar no rasinho hoje, mas eu vou tentar mergulhar mais um pouco. Acho que trazer essa discussão hoje para cá, para a gente,
foi um presente muito grande, né? Pelo menos assim, todo mundo vai dizer, poxa, tem um objeto novo aí, uma teoria nova que existe, que é interessante, que a gente pode ainda mergulhar mais, né? Para poder ir descobrindo mais coisas, né? Viviane deu aí uma outra pesquisadora que também trabalha com isso, a gente pode futuramente convidá-la também. Eu não tenho, eu conheço Se a gente tivesse mais uma aula, né? é, é, ou duas Viviane, né? O Viviane é a amiga dela, Elisângela. Eu não conheço de falar, mas Viviane tem uma relação boa com ela e talvez futuramente por Viviane a gente consiga trazê-la também, para também fazer uma discussão, para poder fazer as conexões aí com Viviane em outra didática da matemática ou em outra disciplina, para poder a gente refletir mais sobre. Eu fiquei bastante curioso e eu acho que o pessoal também ficou. Fala, Rafael. A gente sempre fica. Eu queria perguntar só mais uma coisa que a professora falou durante o momento que falava do Durkheim, sobre o Moscovite, é assim que fala, ele é romeno, né? Essa é a versão Moscovici. romena. A gente acaba falando meio que francês, né? Moscovici. Mas Então, a versão francesa, Moscovici. Ele discorda da parte de ser imposta e tal. Eu fiquei pensando numa coisa, de quando é esse trabalho dele? Porque a questão de agência e estrutura já é, de certa forma, antiga, discutida na sociologia, né? Que a agência interfere muito, mas que a estrutura, que é o seu individual, ele também fala. ele é de 1961, quando ele defende a tese. Eu acho que essa questão já é tratada mais antiga na sociologia. Pronto. Aí a questão é que ele não é o olhar que ele traz, é trazer as discussões da sociologia para a psicologia. Tu entende? Ele não é uma pessoa que vai contribuir com a sociologia, ele vai justamente buscar os aspectos da sociologia para trazer para a psicologia, para a compreensão do indivíduo, né? E aí, por isso que ele dá um direcionamento diferente para a psicologia social. Aí a Porque durante a contribuição dele é apresentação, para a psicologia, eu não sei se a é questão da sociologia. que eu entendi errado, ou, enfim, estava fumando na hora. A senhora fala que ele discordou do Durkheim, Para ele mas dar o nome, porque ele se baseia na representação coletiva, mas ele não tem, porque ele traz outras instâncias que estão relacionadas à teoria psicológica, né, que é a questão dos esquemas, a questão do indivíduo. Então, ele traz também aspectos de Piaget, algumas influências de Vygotsky também, né, da influência desse sujeito e do meio, e aí ele discorda nesse sentido, porque ele não vai contribuir ou dizer, citar, ele diz, olha, Durkheim pensa dessa forma, né, na questão da sociologia, e aí ele diz que existem as representações coletivas, aí ele pega, né, bebe dessa questão e traz uma outra perspectiva, focando agora a questão da psicologia. Entende? É um diálogo entre as áreas, mas ele não vai colaborar essencialmente para a sociologia. Ele busca da sociologia algumas justificativas para falar, mas ele não precisa, quando ele vai trazer essa origem, ele não precisa trazer necessariamente o que é correto. Então, ele discorda pela forma que aquele autor colocava. Acho que é isso. Entendi. Por isso que ele diz que ele não trata de coletivo, mas que aí ele muda para social. E aí aí é claro, né? Eu não estou trazendo aqui uma verdade, é uma forma de pensar. Existem pessoas que já refutam, que tratam a teoria das representações sociais também como estruturalista, né? E aí os construcionistas criticam, ele rebate, sabe, essa questão das práticas sociais, enfim, e aí são escolhas, são vertentes que a gente faz e escolhas que a gente faz para olhar esses fenômenos sociais, né? E que cada um vai diferir, vai divergir. Então, não tem como a gente mesclar, a gente vai buscando, sabendo que vai ter coisas que são boas ou ruins, mas que não vai dar conta de um todo, né? São perspectivas. E aí,
olhadas por essa lente, vai ter esse direcionamento, se olhado por outros, mas o que é fato é que elas são influenciadoras de comportamento, né? Que é isso que ele mostra. Esses fenômenos não é só guerra costuma, durante essas Oi? guerrinhas, sempre se cria muita coisa, né? Exatamente essas trocas, né? Porque eu acho tão legal assim, porque quando é criticado, Moscovici é criticado pelos construcionistas, ele escreve um texto bem interessante para dizer por que ele rebatendo as críticas, e aí ele avança, sabe? Porque a gente fala desse pensamento, mas ele diz, eu não tenho, e aí ele acaba morrendo, né? Sem dizer que ele nem imaginava que ia se transformar uma teoria, ele nem imaginava, e assim, tem algumas pessoas que trazem hoje a perspectiva, Rafael, de a representação social ser considerada um paradigma, né, que seria para além de uma teoria, mas de um pensar esse status influenciando aspectos micros, porque a teoria ela é pequena, mas um paradigma ele é mais amplo, né? Uhum. Bom, não sendo essencialista já é um bom começo. Muito bem, professora, muito obrigado, viu? Era só isso mesmo. Tá bom. Alguém mais, pessoal? Então vamos finalizar hoje, Viviane. Espetacular hoje o dia, né? Terminamos a noite aí com a cabeça fervendo, né? Com muita coisa complexa para a gente ficar pensando. Hoje eu vou dormir pensando bastante sobre tudo isso que a gente discutiu e estou curioso para até aprender mais. Quando eu que gosto muito de aprender, tudo que tem novo assim me dá curiosidade para poder ficar me alimentando mais sobre isso. Eu sei que dominar todas as teorias não é algo fácil, mas ter uma noção boa de cada um, acho que já é um bom caminho. Então, espero vê-la mais vezes aqui conosco, né, aqui na UPE online, né, na UPE remota. Foi muito bom estar aqui contigo hoje, estar aqui com as suas orientandas, estar aqui com nossos alunos, né, os alunos que gostam de ler, gostam de discutir, gostam de cutucar nosso juiz para a gente poder avançar mais também. Isso é muito bom, fico bem feliz por isso. Então, assim, muito bom ter aceito esse nosso convite hoje aqui. Só tenho que agradecer a você por essa quinta-feira à noite maravilhosa. Eu é que agradeço esse momento, por poder, a gente estar sempre aprendendo, né? Cada um que traz um exemplo, Rafael, Luan também, né? Andresa, que participaram, que trouxeram, como é bom a gente trocar, né? A gente não tem verdades absolutas, a gente não sabe de tudo, né? E a gente está aqui compartilhando um pouquinho do que a gente vem avançando, que ainda vai avançar cada vez mais, que é refutável, né? Enfim, e é assim. Então, obrigada por esse momento. Espero que, assim, ter plantado um pouquinho aí, né, de curiosidade, de possibilidade, né, de vocês compreenderem esses fenômenos, né, que estão aí orientando as práticas e que podem nos ajudar a compreender muitos aspectos que acontecem em sala de aula e na própria educação. Então, obrigada pela oportunidade e sucesso para todo mundo aí, né? É o encerramento da aula, então, enfim. Muito bom. Encerramento show de bola. Mundo. Obrigado, Viviane. Obrigado, alunos. Obrigado a todo mundo. Que tem aí quem eu não vou ver mais, né? Suas orientandas aí, alguns que tenham aí um final de ano excelente, né? Obrigado a todos aí pelo final da disciplina. Foram 10 encontros, assim, no meio de uma pandemia, 10 encontros numa correria muito grande. Foi muito bom estar com vocês nesse momento, fechando aí com Viende Bona, grande amiga minha, fechando com meus queridos alunos e também com as orientandas suas aí, né? Muito bom estar com elas também. Queria que elas também falassem um pouquinho, mas elas vão, daqui a pouco estão Viviane de novo, Viviane traz elas e elas vão falar um pouquinho mais. Hoje elas estão chegando na casa, estão querendo escutar. Uma está falando aí, mas pelo chat, né? Mas eu queria escutar mais vocês, mas assim, estamos juntos aí, tá? Sempre nessa parceria. Se precisarem também de mim, estou aqui à disposição para a gente conversar mais. Deixa aí para suas orientandas, meu Instagram, professor Diógenes.maclean, podem ir lá, a gente pode conseguir trocar também, não sou da área de vocês, a gente pode conversar sobre ensino, sobre sala de aula, é isso que eu sei um pouquinho de nada, sobre representações sociais eu não sei nada não, tá ok?
Fiquem bem, boa noite para vocês. É um excelente 2021, que a vacina chegue e que a gente possa ter esse contato mais de perto, né? Porque um contato bem distante, de máscara, isso é muito, muito complicado. Espero que a gente tenha em 2021 um mundo melhor, né? Para cada um de nós. É mesmo. Um abraço, gente. Boa noite. Abraço, boa Um noite. abraço virtual, né? Só pode ser assim hoje, né? Nesse momento. Pessoal, fiquem com Deus aí, a gente vai se falando, tá? Boa Beijo no noite, coração de tchau. cada um. Tchau, tchau. Até mais.